Bom dia, meus amados irmãos. Hoje é dia 12 de novembro do ano da graça de 2020. E começando então mais uma vez a nossa manhã refletindo na palavra e voltando ao texto que o Senhor trouxe aos nossos corações no passado domingo, e esse texto e essa intervenção foi através do texto do livro de Jonas. Já lembramos o primeiro aspecto que o irmão Fernando José nos pôs à consideração através deste texto, que é o facto de Deus comunicar, e é evidente que esta é uma marca fortíssima do próprio Deus. O nosso Deus é um Deus de comunicação, Ele comunica desde sempre. E este livro de Jonas começa exatamente com uma intervenção de comunicação, Deus a falar com Jonas. Em consequência dessa comunicação, daquilo que Deus disse a Jonas para fazer, o versículo 3 registra que Jonas determinou no seu coração não fazer o que Deus lhe pediu, aquilo que Deus lhe ordenou. E quando Deus lhe disse para ele ir a Nínive e proclamar ali uma mensagem de arrependimento, também de declaração e de manifestação do amor de Deus, ele, diz o versículo 3, dispôs-se a fugir para longe do Senhor e foi exatamente para a direção oposta, para Tarsis. Como resultado disso, o versículo 4 menciona que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava ao ponto de se despedaçar. E este segundo aspecto que nos foi trazido e que queremos hoje considerar de uma forma particular é que Deus intervém. E Deus é de facto um Deus que não só comunica, mas Ele intervém ativamente. Podemos até considerar que estas intervenções são também uma forma de comunicação, sem dúvida nenhuma que são. Mas são de facto ações bem práticas, bem reais da parte de Deus nas nossas vidas. E estamos a falar de intervenções, neste caso, como resultado das nossas decisões e, em particular, nesta situação, intervenções como resultado da nossa desobediência. Ou seja, o que Deus fez naquele momento foi agir, intervir, como consequência de uma decisão errada de Jonas. E nesta perspectiva, eu gostava que nós pudéssemos realmente parar e considerar alguns aspectos. Um primeiro aspecto, e este é real, é que Deus sempre reage às nossas decisões. Sempre. E se olharmos para a história da humanidade desde o início, Deus sempre reagiu às nossas decisões, às decisões do homem. E em relação à desobediência em particular, Deus sempre teve uma reação muito clara, muito clara. Rejeitar os planos de Deus, rejeitar as ordens de Deus, sempre teve como consequência uma intervenção de Deus. Isso foi real e continua a ser real nas nossas vidas. Um outro aspecto importante que deveríamos considerar e que precisamos de considerar é que, à luz destes exemplos, e eu creio que facilmente o compreenderemos também nas nossas vidas, as intervenções de Deus à nossa desobediência, à nossa rejeição dos seus planos, são intervenções que não se limitam à nossa existência, à nossa pessoa. Há quem pense, não, eu rejeito, mas isso é entre mim e Deus, mais ninguém tem nada a ver com o assunto. Este episódio é um bom momento para nós percebermos que não é assim. A tempestade que veio teve um impacto sobre todas as pessoas que estavam naquele barco. E de facto todos eles passaram por um muito mau bocado, por um momento muito difícil, única e exclusivamente por causa da desobediência de Jonas. A intervenção de Deus também impacta a vida das pessoas que estão à nossa volta. E
considerando que estas intervenções são consequência da nossa desobediência ou da nossa rejeição, então facilmente compreendemos que as pessoas à nossa volta também sofrem efeitos e consequências das nossas decisões em relação àquilo que Deus quer e prepara para nós. Um outro aspecto importante destas intervenções e que eu creio que precisamos realmente de considerar é que elas têm um único objetivo. Um único objetivo. Não é de nos castigar, não é disso que estamos a falar. Embora Deus possa o fazer e provavelmente o faz, o tenha feito e o fará. Deus é soberano, Ele pode fazer e a sua justiça pode se manifestar de acordo com a sua vontade. Mas estamos a falar de intervenções que têm um único objetivo. E este episódio, mais uma vez, nos ajuda a compreender muito bem isso. O único objetivo destas intervenções é trazer-nos à razão. São como que gritos de Deus no momento em que nós não estamos a dar ouvidos e que Deus tem que levantar a sua voz, e podemos usar esta imagem, Deus tem que levantar a sua voz para nós o ouvirmos. São interrupções que Deus traz à nossa vida que, inevitavelmente, e aos quais nós não podemos ficar indiferentes. Mas o único objetivo é trazer-nos à razão, é chamar a nossa atenção para aquilo que acabamos de fazer, é intervir de forma a que o caminho e a viagem certa se possa iniciar. Neste episódio de Jonas, obviamente, percebemos que esta intervenção de Deus começa por este momento, no qual Jonas percebeu que ele era a única razão de tudo o que estava a acontecer, mas esta intervenção teve outros aspectos, por exemplo, ter preparado um peixe grande que engoliu Jonas. E aí podemos, obviamente, considerar outros aspectos da intervenção de Deus. Mas estas intervenções de Deus têm sempre o objetivo de nos trazer para a obediência e chamarmos de alguma forma à razão. Amados, nós podíamos ir à Bíblia e ver e enumerar imensos momentos destas intervenções. Mas enquanto pensava sobre este assunto, veio à minha mente que há uma grande intervenção de Deus como resultado da nossa desobediência. Agora estou a falar da humanidade em geral, e que é, obviamente, a maior e a mais extraordinária intervenção de Deus. Ela é, em si, um conjunto de outras intervenções. Mas eu estou a falar da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma intervenção de Deus de facto extraordinária. Deus decide, como consequência da nossa desobediência, fazer aquela que é a mais extraordinária intervenção. Uma intervenção que obviamente não tem só a ver connosco. Todo o mundo, toda a humanidade, toda a história da humanidade foi afetada por esta intervenção de Deus. Quer os que acreditam, quer os que não acreditam. Todo o mundo mudou por causa desta intervenção de Deus. Ela foi, de facto, uma intervenção fantástica e extraordinária. Começou logo o seu nascimento, apesar de ter sido um nascimento muito humilde, ele teve um impacto tremendo e foi anunciado de uma forma única na história da humanidade. A vida e a manifestação dos anos de vida terrena do Senhor Jesus Cristo são por si só um conjunto de intervenções extraordinárias. Mas, quando chegamos àquele momento crucial em que o Senhor Jesus Cristo é crucificado, e basta ir aos registros dos Evangelhos, por exemplo, lá em Mateus 27, e ver como Deus se manifestou de uma forma tão clara. Diz o texto que, no momento em que o Senhor Jesus Cristo morreu, houve um tremendo efeito de tremor de terra, a terra mexeu, houve um efeito prático no templo, o véu foi rasgado com um simbolismo, como nós bem sabemos, muito particular, mas toda a terra, o céu escureceu, houve um impacto, uma manifestação tremenda de Deus naquele momento. Não há maior intervenção de Deus à nossa condição e à nossa rejeição do que a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Uma intervenção que continua hoje a ser absolutamente única para a nossa vida. Ele veio por minha causa, por causa de cada um de nós.
E foi o nosso pecado, é o nosso pecado que provoca essa intervenção de Deus. Certamente, amados, há muitas outras intervenções de Deus ao longo da nossa vida, mas eu gostaria hoje de deixar para a nossa reflexão que a maior e a mais extraordinária intervenção de Deus, que tem como único objetivo trazer-nos para o caminho certo, para dar-nos condição para entendermos e percebermos a situação em que estamos e abrir a porta para a salvação, essa intervenção é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Poderemos esperar e certamente haverão muitas outras intervenções, mas esta, sem dúvida nenhuma, é a maior e a mais extraordinária. E nós precisamos de estar atentos a esta intervenção. Precisamos de estar disponíveis para que esta intervenção tenha o efeito que o Senhor preparou para as nossas vidas, para nos transformar e para nos trazer, obviamente, para perto dele e, acima de tudo, para percebermos que através desta intervenção nós somos feitos seus filhos. A porta da intimidade e da proximidade com o Pai é aberta e entramos numa nova realidade, numa nova vida que se vai manifestar e que vai ter efeitos eternos na sua presença. Vale a pena pensar nisto, amados. Muitas outras intervenções com certeza existirão ao longo da nossa vida, mas esta, sem dúvida nenhuma, é a mais importante. Que o Senhor nos ajude a compreender e a valorizar estas intervenções e esta em particular na nossa vida. Um forte abraço, amados. Um dia muito, muito abençoado. Vamos continuar a cuidar-nos uns dos outros. Continuo sempre com a minha preocupação muito forte com aqueles irmãos que estão mais isolados e com quem não temos contacto. Vamos lembrá-los e vamos cuidá-los também nas nossas orações e nas nossas intervenções. Que a todos o Senhor então possa abençoar e, se não for antes, até amanhã, se o Senhor assim o permitir.